Olá, alunos e amigos da FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e estarei ministrando de forma objetiva a aula de liderança cristã a vocês. É fundamental que leiam o material didático para que desenvolvam o maior aproveitamento desta aula. Essa aula tem como objetivo ensinar os princípios da liderança cristã e, claro, sempre baseados na Bíblia, destacando a diferença entre a liderança secular e a liderança segundo Deus, além de apresentar exemplos práticos e desafios enfrentados pelos líderes cristãos. A FATECAR tem como missão formar líderes cristãos capacitados para atuar no ministério e na igreja e na sociedade de modo geral. Nosso compromisso é com um ensino fundamentado na palavra de Deus, promovendo crescimento espiritual, teológico e prático. Vamos lá? E aqui vai uma pergunta reflexiva a todos vocês, alunos e alunas. Antes de começarmos, pense: o que significa ser um líder? Quais são as diferenças entre um líder secular e um líder cristão? E enquanto você reflete sobre essas importantes questões, lhe convido a seguirem sua análise sobre essa disciplina. É necessário reflexão. Mas o que é liderança cristã? Bom, liderança, de forma geral, é a capacidade de influenciar pessoas e conduzi-las a um objetivo. No entanto, a liderança cristã não se baseia no poder, mas, detalhe, no serviço. E agora vamos fazer uma declaração bíblica de liderança. Uma definição para que a gente possa entender bem. Liderança cristã é a arte de servir e guiar outros conforme a vontade de Deus. Jesus definiu a liderança assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, conforme está escrito em Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44. Mas qual o perfil de um líder cristão? Bom, deve ser servo antes de tudo. Como disse o nosso mestre maior, o maior entre vocês será servo, conforme Mateus capítulo 23, versículo 11. Liderar alunos e alunas é servir. O líder cristão não busca ser servido, mas servir. Jesus lavou os pés dos discípulos, conforme João capítulo 13, versículos 12 a 17, para ensinar essa lição. É preciso ter humildade e dependência de Deus. Vejamos o que diz a Bíblia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Um líder cristão não se orgulha do seu cargo, mas reconhece que tudo vem de Deus. Deve exercer integridade e caráter irrepreensível. Alunos, Paulo, ao ensinar a Tito, escreve: porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Logo, o caráter do líder deve ser íntegro, pois ele é um modelo para outros. Reflita sobre isso. Nas Escrituras, encontramos grandes exemplos bíblicos de liderança. Vamos analisar? Nós temos Moisés, um líder chamado e moldado por Deus. Moisés não se considerava capaz, lembram disso? Mas Deus o capacitou. E aqui encontramos uma grande lição. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Temos também o exemplo de Davi,
um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder humilde e dependente de Deus. Aqui encontramos uma outra lição. Um bom líder não busca glória própria, mas a glória de Deus. Temos também Paulo, um líder discipulador. Paulo formou outros líderes como Timóteo e Tito. Com ele aprendemos uma outra lição. O líder cristão investe em outros. E claro, temos também o nosso Mestre Jesus, o modelo supremo de liderança. Jesus ensinou pelo exemplo. Ele nos ensinou que liderar não é mandar, é servir. Vamos analisar agora as habilidades práticas de um líder. Vamos analisar juntos. Um líder, sobretudo cristão, ele precisa ter comunicação eficaz. O que é isso? O líder deve saber se comunicar com clareza, falando a verdade, porém em amor. Ele precisa ter habilidade para exercer gestão de conflitos. O líder precisa resolver problemas com sabedoria e paciência. O líder também precisa tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Sempre buscar a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Isso é fundamental. Ele precisa também pensar na formação de novos líderes, ou seja, ser um discipulador. Vejamos essa recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: "E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Ele escreveu isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Líderes devem formar novos líderes, como Paulo fez com Timóteo. E quais são os desafios da liderança cristã? O líder tem desafio? Tem sim. Primeiramente, manter-se fiel à palavra de Deus. Esse é um grande desafio, pois a tentação de adaptar a mensagem para agradar os outros é sempre uma coisa que tenta mudar as decisões de um líder. Equilibrar ministério e vida pessoal. O risco de negligenciar a família e o descanso também estão sempre às portas de quem exerce a liderança. É preciso tomar cuidado. Liderar e saber lidar com críticas e oposições. Todo líder será criticado. O segredo é buscar força em Deus. Após todos esses saberes, fica aqui um convite à autoavaliação. Como está a minha vida de serviço? Devemos refletir sobre isso. Tenho sido um líder que glorifica a Deus? Caro aluno, aluna, amigos, a minha oração e anseio é de que seja um líder eficaz e focado no propósito divino. Seja amoroso e sábio em seus aconselhamentos, a fim de conduzir espiritualmente a igreja ao seu destino final. Esse é o meu anseio a cada um de vocês. E aqui vamos recapitular então os pontos principais dessa aula. Vamos lá? Perfeito. Liderança cristã é baseada no serviço. Nós não podemos esquecer esse princípio. Um bom líder segue o exemplo de Jesus. O caráter é mais importante do que as habilidades. É preciso bom testemunho. A liderança cristã forma novos líderes. E após essa reflexão, prezados alunos, alunas e amigos, não se esqueçam de ler o material didático dessa disciplina. Por isso, desejo a vocês bons estudos e que Deus os abençoe sempre. Boa aula. Até a próxima.